Nossa, olá, tudo bem? Como vão? É um prazer estarmos aqui conversando, né? Já faz um bom tempo que a gente quase não conversa e eu acho que nós podemos estar trabalhando juntos para que a gente possa eh, fazer uma nova. Deixa eu ver se a Miri consegue entrar aqui. Para que a gente possa criar novos paradigmas. A saúde, ela é muito complexa. A saúde, ela faz com que a gente tenha que fazer com que o corpo todo da gente funcione ao mesmo tempo. Isso significa que não adianta você ser simplesmente um bom médico se você não ajudar os seus pacientes a se curarem também no seu potencial. Porque existe uma coisa chamada homeostase, quando tudo funciona e quando existe uma oportunidade de que o nosso organismo se refaça. Essa capacidade de reorganização do próprio organismo é a capacidade de se manter em saúde depois que você dá um certo start, né, um recomeço. É uma grande questão que aí precisa ser trabalhada com relação ao... Ah, estou sem som? Alguém me falou que eu estou sem som. Eu acho que agora melhorou? Tudo bem? Estão me ouvindo? Então tá bom. Estamos aqui fazendo uma live ao vivo. Vai ser, a Meire vai entrar também. A Meire é terapeuta, trabalha na Suíça e no Brasil, fez uma formação ampla na França e ela tem trabalhado bastante essa questão das feridas interiores. E eu acredito que através desse tipo de possibilidade a gente vai conseguir fazer com que as pessoas parem um pouquinho, né, para pensar o que elas podem fazer a mais para melhorarem a sua própria saúde. Ah, peraí. Olá, consegui. Oi, Meire, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? Então, Meire, conta um pouquinho da sua trajetória interior, né? E da sua busca que você já fez para que as pessoas que ainda não conheçam você possam estar entendendo, né, essa sua busca de curar. Então, eu sou Meire Yamaguchi, né? Sou irmã da doutora Nise, e eu estudei naturopatia na França, psicologia, tive 20 anos de trabalho como terapeuta na Suíça, escrevi 2 livros sobre o fim do karma e como desenvolver a intuição para se curar, para encontrar soluções e para poder se comunicar com a tua sabedoria interior. E eu faço também técnicas de EFT e de hipnose regressiva quântica curativa. E através de todo esse trabalho de exploração de centenas de histórias, de vidas, nesse trabalho compreendi o processo da cura das feridas emocionais, da transmutação do karma, e é isso que eu trago no meu trabalho, através de cursos, através de processos, né, ajudando as pessoas a tomarem posse da sua história, dos seus desafios, como caminho para poder transmutar e poder encontrar a iluminação interior. É um pouco esse trabalho que eu Uma das coisas que a gente vê é que é muito difícil no mundo que nós estamos a gente conseguir enxergar a luz, né? Porque tem muita sombra em volta e essas sombras elas acabam atrapalhando a nossa conexão. Como é que você vê
essa questão de como lidar com as dificuldades que o mundo apresenta e a representação que ela faz dentro do subconsciente. Assim, as sombras, ela é uma parte integrante do nosso ser. E porque através as sombras, ela representa toda a nossa incapacidade, que seja a ignorância, né, da nossa própria luz. A ignorância do fato de nós sermos partículas divinas, e então nós criamos essas dores, essas feridas emocionais, que, na verdade, isso que eu tenho observado através de todas essas regressões e todos esses processos, é que a sombra é o caminho para a iluminação. Então, por exemplo, imaginamos que nós sejamos assim um palácio com 1000 quartos. 300 deles estão iluminados. Se a gente quer iluminar mais esse palácio, não é ficar colocando luz lá onde que já está iluminado. Ele só vai se iluminar realmente, aumentar o seu capital de luz no momento que a gente iluminar os quartos que estão apagados, que estão nas sombras. Então, as sombras, ele é aquela oportunidade, a experiência, por exemplo, da morte, a experiência da perda, a experiência da dor, que quando a gente transmuta isso, a gente percebe que não existe morte, que não existe dor, que não existe a falta de amor, que o amor já está dentro de nós. Mas isso a gente só consegue descobrir quando a gente pode penetrar nessas sombras e poder transmutá-las. E a gente transmuta através do perdão, a gente transmuta através do aumento de consciência e de compreensão do nosso ser divino dentro da história. Então, é uma interação entre o nosso ser inferior, ignorante, né, da sua luz, com o teu ser superior. Esse que é o processo. Na realidade, a gente não vai ter, não tenha sombras e luz, porque eu não estou ouvindo direito nisso. A gente não vai conseguir evitar que o mundo tenha sombras e luz. Está ouvindo melhor? Na realidade, o mundo é dual. O mundo é feito das duas coisas, das sombras e da luz. Também a gente gosta de ficar num quarto mais iluminado. Na realidade, a gente precisa estar em contato com pessoas que nos trazem uma energia positiva. E a gente pode estar também em contato com situações que são mais desafiadoras, mas nunca se esquecendo de estabelecer um certo aro de proteção, né? Para a gente não estar ali perdendo toda a nossa energia. Porque é muito difícil esse contato com situações dramáticas ou de sofrimento, etc. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa estar com muito amor no coração para você expandir a sua consciência para que, de certa forma, a gente crie um campo positivo em torno da gente, para que as coisas negativas tenham mais dificuldade de entrar, né? Acho que seria mais ou menos isso. Também, tem um outro ponto que é importante, é que a nossa fragilidade, essa parte que a gente sente que tem que proteger, né, são as nossas feridas emocionais. Então, à medida que você vai reconhecendo cada uma dessas feridas, e aí que está o grande ponto, assim, que seria uma mudança de paradigma, que é o que eu procuro trazer, é que é possível curar toda ferida emocional. Toda ferida emocional é possível curar, não importa que seja dessa vida, de outras vidas, sejam feridas familiares, feridas culturais, espirituais, é possível curar. Então, à medida que a gente vai sentindo esses ataques ou vai sentindo essas fragilidades, claro que tem que proteger, mas também tem que ir dentro delas e curar através do perdão, através do auto-perdão, através do amor. E à medida que você vai curando as feridas, você vê a mesma situação que antes doía, ela já não dói mais. Então, você vai se tornando uma pessoa invulnerável através da tua própria cura. Então, a importância de você poder
reconhecer essas feridas, saber que é possível curá-las, fazer esse processo de cura através do perdão, e do perdão, assim, não uma capacidade, não é uma coisa espiritual para mim, o perdão. O perdão é uma capacidade, é uma capacidade cognitiva de ver a situação do ponto de vista de uma mente mais expandida, onde você vê o todo, você compreende por que está acontecendo as coisas e onde que isso está te levando, onde que isso está levando para a tua cura. Então, à medida que você vai entrando nesse processo de autocura em cada uma das suas feridas, você vai se tornando uma pessoa mais e mais forte, invulnerável a essas energias negativas. Jesus, ele ia nas grutas com os leprosos, ele ia com as pessoas, com os ladrões, né, com a corja, que eles consideravam a corja na sociedade. E ele não temia essa contaminação porque ele era uma pessoa que não tinha essas feridas, né? Eu acho que uma coisa interessante, assim, de tudo que você falou, é que a percepção que a gente precisa ter desse espaço interno depende também de você conseguir abstrair um pouco do ruído do dia a dia. Não dá para fazer nenhum acompanhamento da sua voz interna se você não tiver algum momento de silêncio, de compenetração. Mas o que você está colocando além disso é que todos nós temos feridas interiores. É impossível você não ter feridas ao longo de uma vida. E um dos trabalhos terapêuticos é você criar estruturas internas para você melhorar e cicatrizar a ferida, porque muitas vezes elas aconteceram em momentos que o seu grau de compreensão era muito menor do que o que você tem hoje. Então, é como se desse para você trazer aquele conhecimento do seu momento atual para um momento anterior, em que aquilo que doía tanto pode ser compreendido de uma outra maneira, e aí com isso doer menos ou ficar cicatrizado. Ele não deixa de existir, mas ele deixa de criar um distúrbio no seu dia a dia, né? Porque é como se aquela ferida lá embaixo te desse um distúrbio aqui em cima, né? Que foi aquilo que a gente conversou hoje de manhã, né? Exatamente. Então, as feridas emocionais, elas são, muitas vezes, elas são criadas às vezes até em gerações passadas, né? A gente carrega muitas vezes feridas do feminino, as feridas das sociais, as feridas de escravidão, feridas de guerra, né? Então a gente carrega essas feridas de uma maneira muito inconsciente. E também as feridas, a maioria das feridas de uma pessoa, elas são criadas na infância ou são reproduzidas na infância. E aí a gente até perde a lembrança daquilo que aconteceu, né? Então uma maneira é você, quando alguma coisa dói, você entrar dentro dela e permitir que vai até lá fundo, até a primeira vez que você sentiu. E eu faço muito no trabalho terapêutico de trazer você, adulta, a cuidar dessa criança interior que estava ali, que está esperando, ficou a vida inteira esperando, que a mãe, que o pai, às vezes que não eram capazes, às vezes nem estão mais presentes, venham resgatá-la, sendo que ela é a pessoa, ela adulta, é a pessoa que melhor conhece essa criança e que agora tem a capacidade de ir resgatar a si mesma. Né? Esse auto-resgate, esse auto-amor, você dá esse amor que você tanto busca, isso que Jesus falava, ser amor próximo como você ama a si mesmo. Então a gente aprende a amar a si mesmo, aprendendo a amar todas essas nossas partículas, né, que ficaram presas na dor. Ali a Flávia pergunta por que a gente não se lembra das memórias da infância, né? Eu acho que algumas das memórias da infância, elas estão num momento também de elaboração corporal, física. Então, a criança ela está muito próxima de um desenvolvimento físico agudo, constante. Então, deve existir uma relação entre o consciente e inconsciente, aquele momento, e algumas das memórias disruptivas, elas se quebram até para a proteção do consciente, né? Então, nesse momento é que, ao resgatar aquela memória, mas com
um controle, né? Porque nem sempre é só você descobrir, porque dói. É como fazer para liberar aquela dor, não ficar somente na identificação intelectual, porque Uhum, senão a gente começa a criar outras coisas, muitas vezes, em cima daquele momento, né? uhum. Tem muita, assim, a gente diz que até os 5 anos de idade a pessoa está fazendo download também de todas as informações, né, que sejam karmáticas, espirituais também, e a partir dos 5 anos ela vai começar a elaborar isso através das experiências de vida. Então, se a pessoa ela se lembrasse, ela tivesse controle, ela também não poderia deixar, ela não iria baixar esse programa, né? Isso é uma das coisas. Obviamente, o cérebro ele continua a se formar até os 21 anos de idade, É, né? ele Ele é continua totalmente evoluindo. imaturo no momento do nascimento. Ele continua evoluindo sempre, mas realmente a plasmação, o crescimento, é uma outra coisa que a gente descobriu é que células-tronco cerebrais existem ao longo da vida toda. Então, não é somente na infância, as células têm essa capacidade de crescimento, de regeneração. E uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar essa neuroplasticidade é quebrar os grilhões das feridas emocionais para que haja uma divulgação maior do conhecimento entre os dois hemisférios, porque Uhum, realmente em determinadas circunstâncias, devido a traumas repetidos ou dificuldades, etc., existe uma desconexão entre os dois hemisférios ou entre a parte supratentorial e infratentorial, que é ali a nível da tenda do cerebelo, que é das reações instintivas com aquelas conscientes. Então, às vezes, por exemplo, vamos falar de uma coisa mais prática. A pessoa, ela tem uma compulsão por alguns alimentos e ela não consegue parar. Existe depois disso uma alça bioquímica. Por exemplo, a glicose aumenta a insulina e depois disso dá hipoglicemia. Ela precisa comer de novo açúcar para conseguir baixar, para aumentar a glicose, aí aumenta a insulina de novo, dá hipoglicemia. Então você começa a ter problemas bioquímicos ou físicos a partir de uma determinada necessidade, e isso se torna uma compulsão. Mas, além disso, tem uma série de mecanismos inconscientes, também de educação. Muitas vezes a pessoa relaciona aquele alimento a algo prazeroso, ou uma restituição de uma qualidade. A pessoa fala, se você for bonzinho, eu vou te dar um docinho. E aí começa a criar esse tipo de necessidade de prazer ou de premiação, digamos assim, né? Agora, eu sei que você tem de Recompensa, né? É recompensa. o processo de recompensa, que é a base de todo vício, né? Então, muitas vezes a pessoa ela está com uma dificuldade, e muitas vezes, assim, com 5, 6, 7 anos, até os 12, 13 anos de idade, não conhece um outro mecanismo de compensação e acaba criando, que seja o cigarro, que seja a comida, né, que seja um comportamento, uma compulsão, e aí ele vai repetindo isso como mecanismo de defesa até que isso se automatiza e passa a esse mecanismo a tomar conta da pessoa. Então, nesse caso, é importante conhecer todos os aspectos, né? E é isso que a gente tem, dá para compreender a anatomia do trauma. Tá? A anatomia do trauma ele é composto de vários aspectos e cada um desses aspectos, por exemplo, um deles é uma emoção, uma sensação física, depois você tem uma emoção, você tem um pensamento negativo de si mesmo, e você tem uma imagem interior. E aí você compreendendo esses aspectos, explorando, você podendo chegar na raiz de cada um deles, a cola que gruda, que cria o vício, a compulsão, ele se desfaz e a pessoa ela começa a se libertar, né, disso. Então, assim, é o mesmo mecanismo que foi criado aos poucos, porque uma pessoa ela não fica compulsiva, ela não fica viciada de um momento para o outro, ele é criado baseado nesses mecanismos e eles podem ser também desfeitos através de um trabalho de psicoterapêutico.
Muito bem. Isso existe dentro de uma linha de pensamento em que o trabalho terapêutico ele trabalha a nível das questões inconscientes, né? E existe uma coisa muito interessante que é o inconsciente coletivo. Quer seja, quando uma pessoa se trabalha, quando ela chega nas suas raízes e limpa a sua vida interior, ela faz isso por ela e por outras pessoas que talvez não consigam. Você acredita nessa questão do inconsciente coletivo? Como é que você colocaria? Bom, o inconsciente coletivo, ele tem vários inconscientes coletivos. Tem o inconsciente coletivo da família, da tribo, né, da raça. Então, por causa também das nossas características eletromagnéticas específicas, né, as pessoas que têm mesmo partilham mais ou menos os mesmos genes, as mesmas vivências emocionais, eles também produzem certas substâncias parecidas e isso acaba criando um campo eletromagnético meio comum, em comum, que é o que a gente chama de campo morfogenético, e que já foi muito estudado esse campo morfogenético, que mostra que comportamentos criados por um grupo, por um elemento, depois por outros, tudo chega a um ponto em que cria uma massa crítica e isso passa a se tornar um comportamento coletivo. E da mesma forma, o comportamento, esse campo coletivo, ele influencia em todas as pessoas, os seres que nasçam dentro desse campo com essas características. Elas já fazem um download também das informações que tem nesse campo e com as experiências delas, elas vão fazer um upload das informações dela para o campo. Então, é uma coisa que vai e volta. Né? E isso a gente vê muito evidenciado, seja nas terapias de constelação familiar, seja nas doenças genéticas, né, ou de cunho epigenético, dessas repetições, que uma doença genética, por natureza, ela é familiar. Então, ela vem do inconsciente familiar também, de traumas. E hoje em dia, por exemplo, eles descobriram que um trauma, ele passa até 16 gerações para frente. É uma coisa que está começando a descobrir, assim, na epigenética, é exatamente o aspecto de que os genes, eles são os mesmos, porém a forma deles se expressarem depende de uma série de formatações e de informações. Então essa epigenética hoje está assim muito presente em muitos estudos, porque a gente consegue até identificar de que forma que o gene atuou, né? Que é assim, às vezes eles fecham determinadas áreas do gene e ele não se expressa mais através de estonas ou de acetilação ou desacetilação. Porém, ninguém ainda conseguiu estudar muito bem o que é que faz esse controle acontecer. Então, essa energia, ou essa consciência, ou essa forma de atuação na matéria, ou nos genes, que faz com que eles se modifiquem na sua expressão, é uma coisa maravilhosa e que hoje é parte de um estudo muito maior, né, onde certamente a gente vai descobrir que algumas outras energias, elas têm um efeito no campo que a gente sabe que tem, mas a gente não consegue mensurar. Como, por exemplo, o efeito do amor, o efeito do bem-querer, o efeito da pessoa se sentir amada, o efeito da pessoa Mesmo os sentir... efeitos das terapias, né? Tem alguns estudos feitos que, por exemplo, que eles pesquisaram 50 genes e não, foram 50 expressões de genes e fizeram antes e depois de uma terapia de EFT, que é essa Emotional Freedom Techniques, que é a terapia da libertação emocional, que é uma acupuntura emocional com os dedos. E aí eles fizeram os testes antes e depois da terapia e perceberam que há uma modificação na expressão dos genes ligados ao estresse. Já tinha muito menos, tinha eles encontraram 8, em alguns estudos 8, em outros 15, genes que foram desativados, que eram genes ligados ao estresse. Por exemplo, até gene supressor de tumor.
né, que estava desativado e que depois ficou ativado depois da terapia, né? Então, esse tipo de estudo, assim, que mostra que as emoções, elas são fatores epigenéticos, né? Eles criam, um pensamento de estresse cria até 1.200 reações químicas no corpo. Então, isso realmente tem uma ação profunda na expressão dos nossos genes. E a gente sabe que é uma pessoa, assim, que tem emoções que pode ser bem negativas, tudo pode dar uma somatização numa doença, não é Com mesmo? certeza. Inclusive, os pensamentos negativos, o estresse, a depressão, a angústia, o medo, eles geram a produção pela adrenal, pela glândula suprarrenal, geram a produção de corticoide. Então, é como se a pessoa estivesse tomando uma dose de cortisona cada vez que ela tivesse esse medo, a geração desse estresse, etc. Que é imunossupressor, né? E que baixa a imunidade, porque por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo herpes ou acabam tendo uma infecção quando estão sob estresse muito acentuado, né? Exatamente. Então, é assim, é compreender, né, que nós somos muito criadores da nossa saúde, dos nossos desafios, e que nós também temos o poder de, ao curar as nossas feridas, ao curar os nossos pensamentos, a mudar os nossos pensamentos, nós também temos uma ação muito importante na nossa saúde e no nosso destino. É. Agora, explica um pouquinho melhor, porque algumas pessoas aqui não conhecem ainda, o que é esse Motion Freedom Technique? Que técnica é essa? Porque, inclusive, ela é uma técnica que vem sendo estudada ao longo do tempo para tentar juntar conhecimentos da acupuntura, não é, de pontos de acupuntura, Com a com psicologia, né? psicologia com descondicionamento de traumas, né? Esse Uhum. Emotion Freedom Technique é uma das áreas que você trabalha bastante. Pode explicar um pouquinho melhor? Então, eu sou terapeuta de EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnica da liberação emocional, há cerca de 15 anos, até mais, né? Desde 2008, 15 anos. E, ela é muito simples, ela é estimulação de pontos de acupuntura dos meridianos, né? Que juntamente com focalização numa emoção, são só esses pontos, é uma coisa super simples, respira fundo, não pensa nada, mas aí você tem que linkar isso, tem que unir aos pensamentos, às emoções, a intensidade, a vivência que a pessoa teve, e aí a gente vai descondicionando cada ponto, mas de uma maneira muito rápida, que faz com que, por exemplo, uma fobia a gente possa descondicionar e terminar com uma fobia em poucos minutos, às vezes em menos de 5 minutos, de maneira definitiva, né? Aí tem o caso lá de um amigo nosso que era médico, né? Que ele tinha uma fobia de altura e foi em 3 minutos e 54 segundos só que ele podia olhar por de fora da janela, no 11º andar, sem sentir mais medo, e inclusive você estava contando que ele andou de helicóptero, né? Foi uma ocasião interessante que teve um senhor que veio numa reunião na minha clínica e ele não podia chegar perto da janela. 56 anos. E aí, porque ele tinha uma sensação de vertigem, e é uma fobia de altura. Isso tem até um nome, chamado acrofobia. E Uhum. aí, depois de fazer a liberação rápida dessa emoção, houve a possibilidade dele até andar de helicóptero. Então, são coisas assim muito boas, e nunca mais ele teve medo de alturas. Então, Nunca. essa é uma coisa interessante. Gente que tem medo de ficar em lugar fechado, por exemplo, elevador, né? É, Pessoas que têm medo, por exemplo, de fazer um scanner ou fazer uma tomografia, né? E às vezes eu ajudo só alguns dos seus pacientes que têm medo de tomografia para poder fazer, né? Então, assim, esses medos,
esses medos que pode parecer até meio engraçado, a gente não leva muito a sério, a gente acha que isso nunca pode sair, mas isso limita muitas vezes e prejudica a pessoa em certos momentos. Imagina uma pessoa que precisa fazer um exame e não consegue fazer esse exame porque tem uma fobia de lugares fechados, né? É. Ou então fobia de agulha. Aproveitar aqui que a doutora Edna, ela falou que ela tem fobia de aranha. E ontem nós conversamos sobre isso, porque a fobia de aranha é uma coisa muito ancestral e dá para sair também. Você entra naquela fobia e se libera com essas técnicas. E a pessoa fala, puxa, mas é uma aranha tão pequenininha. E você teve uma ocasião em que você fez esse procedimento. Ontem você contou desse paciente que tinha muito medo de aranha e depois vocês foram procurar no jardim uma aranha, ele chegou, tocou na aranha sem problema nenhum. Ele empurrou a aranha, era uma aranha desse tamanho, jardineira, sabe? Cinza, ele foi e empurrou a aranha. Alguns minutos atrás, ele tinha uma fobia completa e ele subia em cima da mesa, fazia escândalo se ele visse uma aranha. Então, assim, e foi um tratamento que eu considero até longo, foram 20 minutos. E ele acabou e nunca mais teve também. Geralmente, esse medo, ele está em cima de outros medos, né? No caso dele, ele tinha medo, era um medo quando ele ainda era bebê, quando eu senti que ele tinha tocado no medo, eu falei, agora você vai lá no momento mais antigo que você já se viu. E aí ele lembrou, veio na mente dele, com 2 anos de idade, que tinha um monstro no quarto dele, o quarto dele estava escuro e tinha um monstro ali do lado. Aí a gente fez a EFT, né, em cima dessa ideia do monstro, uma vez, e aí ele falou assim, foi embora. Eu disse assim, foi embora o monstro? Eu disse assim, não, foi embora a minha fobia de aranha. E aí a gente foi no jardim, encontrou a aranha e ele empurrou a aranha com um dedo. Então é incrível. É muito interessante porque as construções do medo, elas são inconscientes. E a gente não deve desconsiderar isso, porque em geral elas estão em cima de outras estruturas. Mas eu queria aproveitar também, você vai dar um curso sobre o avatar interior. Os avatares da cura. Como é que é isso? Deixa eu entender melhor. Então, os avatares da cura é um curso que eu já dei um ano passado, o ano retrasado, e agora eu vou começar a dar isso em módulos. E esse os avatares da cura é um curso de cura e autocura, onde eu ensino todos esses processos, tudo que está ligado à criação de fobias, de condicionamento, de doenças, né, psicossomática, mas também aos pontos dessa criação das imagens interiores, ancestralidade, e trazendo, na verdade, todas essas dores, essas coisas que estão dentro de nós, eles cristalizam no que a gente chama de karma. Então, essas cristalizações de pensamento, elas nos acompanham e acompanham as nossas famílias, aí cria os karmas familiares, dessas repetições de padrões, e então, através de um trabalho de descondicionamento, de desfazer isso, utilizando certos aspectos do processo de cura, que é o perdão, que é a capacidade de você poder ter uma consciência maior vendo essa situação, e através da reconhecimento de cada um desses aspectos e liberação, a gente pode descristalizar todas as coisas. Então, é um curso que tem uma parte teórica, né, que é todo sábado, de 10 a meio-dia e meio, onde que eu vou dar essa parte teórica vou falar sobre a trauma, sobre fobia, sobre o auto-amor, a autoestima, a criação dessas imagens interiores, sobre os fatores da cura, a mente, a criação. Então, vou falar de todos esses aspectos e uma vez por semana a gente vai fazer sessões de autocura, onde que você vai trabalhar nos teus projetos interiores, nos seus desafios, acompanhados através de todo esse conhecimento e da minha orientação. Então, é um curso de autocura. Online, é uma pergunta que... É online, ele tem duração de 4 meses, são 3 semanas por mês, então sempre vai ter uma semana que não vai ter. E vai começar o curso agora dia 15 de abril e vai até dia 22 de julho.
De 15 de abril a 22 de julho é essa primeira turma e depois em agosto tem uma segunda turma. Muito bom. Eu acho que um curso desse, ele é um curso É importante. online, viu? Não é presencial, é online o curso. Até porque você fica morando na Suíça, não está agora nos Estados Unidos, né? No É, é. Brasil, fica difícil ser presencial, né? Mas Uhum. uma das coisas que, nesse momento, a relação através da internet proporcionou são esses encontros que podem ser mantidos com uma certa frequência. Claro. E essa questão de chegar lá, né? Chegar onde as pessoas precisam, também é uma coisa muito boa, porque estabelece uma relação até muito próxima, né? Eu fiquei surpresa como você consegue fazer terapias online. E muitos terapeutas foram trabalhar da praia, foram trabalhar de outros lugares. É, uma coisa também muito importante é saber assim, que mesmo as doenças físicas que acontecem, elas se beneficiam de tratamentos das feridas emocionais. Porque muitas vezes a pessoa encontra outros caminhos dentro dela, ou ela recebe uma reintegração da posse de pedaços seus que ficaram perdidos lá atrás. Porque quando você deixa uma ferida ir se cristalizando, aquele pedaço relacionado àquela ferida, você deixa descansando dentro de você. É como se um pedaço da sua energia você não a estivesse ativando naquele momento. Então, ao recuperar um pedaço de você mesmo, você acaba tendo a oportunidade de pegar desses fractais, né, e reintegrar dentro do seu eu, dentro do seu ser, e isso certamente vai te dar muito mais sensação de energia. Não só a energia, claro que isso é a luz que está presa dentro de uma crosta de dor, né, de traumas, mas tem essa luz que está ali dentro. Então a gente tem que poder quebrar essas crostas para poder pegar essa luz que já é nossa e poder reintegrá-la. E nisso a gente vai através da cura dessas feridas, a gente vai quebrando essas crostas e essa energia ela vai sendo reintegrada. E que também é importante saber que o corpo, a mente, o espírito é uma coisa só. Então, poder fazer essa comunicação, né, do que o corpo está querendo me falar com essa doença, com esse acidente, com esse cansaço, quais são os pensamentos que estão colaborando para criar isso, como é que as minhas emoções elas estão reagindo. A gente sabe, por exemplo, que pensamentos negativos, eles causam emoções de depressão e que, na verdade, são emoções de imunossupressão, muitas vezes. Então, isso pode ter uma ação na recuperação de uma cirurgia. Né? Se a pessoa ela fica pensando só negativo, ela vai criar certas substâncias que podem ajudar a colaborar numa inflamação, pode colaborar numa baixa de imunidade, aí tem infecção. E, ao mesmo tempo, a gente já vê assim, muitos casos de pessoas que fazem pensamentos positivos, que acreditam, que têm fé, que sentem que o corpo tem essa inteligência, que tem uma inteligência superior, que conseguem se curar ou conseguem ultrapassar certos desafios que ninguém conseguiria, né? Então, a gente poder se tornar dono e mestres de nós mesmos, né? E também é isso que eu procuro, uma das aulas são os 9 fatores de autocura, que é justamente despertar todas essas capacidades. Eu sempre falo assim, o que você está fazendo enquanto o médico está fazendo a parte dele, né? Não é só ficar lá tomando remédio no horário que o médico falou, você tem que transformar, se autotransformar, você tem que curar as suas feridas, ter uma expansão de consciência, integrar essas dores, integrar essa parte tua lá dentro que está machucado, que está se expressando dessa maneira, e acolher e curar essas tuas partes, né? Deixa eu falar uma Integrando. coisa interessante. Alguém aqui falou que há anos atrás você abriu os olhos dela no Fernando Betete. Na realidade, acho que foi
a Grace, né? Na Naomi, porque Uhum. a Meire é gêmea da Naomi. Vamos só diferenciar. A Meire é a terapeuta, tá? A Naomi é A Naomi política. é política, é. E a Meire é terapeuta. A Naomi agora está fazendo um curso sobre como viver em outras culturas. É de Ela interculturalidade, né? faz interculturalidade. E a Meire, ela está fazendo um curso sobre o avatar da cura interior. Então, assim, o lado terapêutico da família, né? Nós temos 3 médicos. Temos o médico que é plástico, e eu, e a Meire, que é terapeuta holística e integrativa, né? É, Uhum. e a outra coisa interessante, eu acho que essa coisa é o seu caminho interior. Como você tem 3 filhos, foi casada, tem toda uma vida também em outros países, né? Isso dá uma percepção das necessidades, uma sensibilidade, com uma percepção das necessidades que as pessoas têm. Eu também me sinto feliz de eu ter morado na Suíça, na Alemanha, há anos atrás, de ter estado tantas vezes nos Estados Unidos, né? Agora até de uma forma mais constante, frequente. Hoje eu estive no Jackson Memorial, aqui na Universidade de Miami, fui lá conhecer equipes muito bonitas de brasileiros que estão fazendo cirurgia cardíaca e que têm essa capacidade Transplante cardíaco, né, Nise, também. transplante cardíaco, transplante de pulmão, né? Vários médicos brasileiros e que são assim expoentes muito grandes dessa dinâmica, né? E nós sabemos que o Brasil ele tem uma capacidade cirúrgica muito grande e as pessoas elas praticamente acabam tendo muito mais experiência de campo cirúrgico do que a maioria dos americanos. Então, é um Uhum. orgulho, motivo de orgulho para a gente, né? Tipo de possibilidade cultural também, né? É. Não, é incrível, assim, os médicos brasileiros, primeiro que a gente tem o direito de tocar no paciente já às vezes desde o primeiro ano, né, do segundo, não tem esse limite. Na Europa e nos Estados Unidos, só depois você está no 8º ano. Às vezes você termina a faculdade de medicina sem ter o direito ainda de tocar no paciente, né? Então, o pessoal, ele cria uma mão, assim, muito boa, em muitos casos, e também pela falta de recursos, eles têm que ser muito mais manuais, né? Tem que ser clínicos, né? Tem que ser Tem que ter clínicos, visão manuais. clínica, e isso aqui falta bastante. Falta nos Estados Unidos a sensibilidade para o outro, a percepção do conjunto, é muito subespecializado, né? E, por outro lado, algumas coisas funcionam bem. Então, a parte de pesquisa clínica, por exemplo, acaba indo muito bem, exatamente por causa disso, porque as pessoas têm essa capacidade de se ultra especializarem. Então, o que a gente vê, no fundo, é que os benefícios e os malefícios de cada situação, eles estão, às vezes, no mesmo assunto. Então, de tudo isso que está conversando, a gente precisa conseguir compreender as diversas facetas, os diversos focos, colocar o nosso foco em cima das coisas que verdadeiramente importam, para que a gente consiga fazer a integração daquela parte dentro do seu ser, para criar uma força maior, para aí sim você conseguir mudar alguma coisa do paradigma, né? Exatamente, muito bom. Eu acho assim que falando, né, a Flávia, no Brasil é na raça e na coragem. É Exatamente. muito coração, é raça, é coragem, né? É muito amor e que eu sinto assim que flui muito mais na sociedade, realmente. É, essa, o brasileiro tem essa qualidade anímica e ainda também é muito menos ateu, né? O ateu também é uma crença de que Deus não existe. Tanto
Deus existe, quanto à crença de que Deus não existe, são crenças. Agora, a experiência, como é que você entra em contato com a sua luz interior? Como é que você sente dentro do seu coração o estar da luz divina? Como você conecta com essa energia, ela passa a ser uma experiência pessoal. E essa experiência pessoal te dá uma tranquilidade, uma certeza de que você está acolhido, né? Está conectado. É diferente de uma coisa meramente intelectual. Exatamente. Né? É sentir o divino dentro de você, sentir as sincronicidades acontecendo. Muitas vezes as sincronicidades, eles são avisos dessa conexão interior, né? Então a gente começar a olhar cada encontro, cada vídeo, às vezes, que aparece, ou cada texto, todas as coisas que acontecem como milagres, como linguagem do universo conosco, querendo sempre nos trazer a nossa divindade, sempre querendo nos lembrar da nossa conexão com o todo, né? Que no final, esse é o trabalho do terapeuta, que é ligar todos esses pontos, trazer essa visão. Às vezes as pessoas elas me contam a mesma história e o que eu faço é fazê-las perceber esses pontos, né, de ligação, essas sincronicidades, essa linguagem que está sendo dita através dos fatos. Então, você está com uma dor no fígado, dor no estômago, né? O estômago ele está ligado com o valor que a gente dá a si mesmo, com o medo em relação à nossa identidade. Né? Quando nós estamos sendo julgados na nossa identidade, na nossa papel social, muitas vezes. Então, quando você chega nisso, aí você começa a conversar, começa a ver onde é que dentro da vida da pessoa isso pode ter uma conexão, e aí trazer esse processo de cura. Onde que não fluiu o amor? Qual foi o pensamento que bloqueou esse amor? E está ligado a que tipo de experiência? O que aquela pessoa naquele momento não compreendeu, não conseguiu aceitar? Às vezes não aceitou a morte de alguém, às vezes não aceitou uma injustiça que foi feita consigo mesma e ficou ali naquele momento de injustiça, sempre ouvindo a vida inteira aquele mesmo fato, quer dizer, aconteceu aquilo naquele momento, às vezes a pessoa já nem mais está aí, mas você fica reproduzindo esse momento constantemente dentro de você, né? Então, como a gente poder liberar isso, se curar e poder liberar completamente, dar espaço para que o amor ele possa fluir, ao invés dessa autossabotagem, dessa dor, dessa repetição do que os outros fizeram com a gente, né? Então, a gente tem que parar para poder reavaliar e encontrar que é a maior lição que nós temos que encontrar, que é amar a si mesmo, mas não de uma maneira egoísta. E ser o condutor do seu próprio destino, né? E ser o condutor. Porque se a gente percebe que o pensamento que a gente cria, todo o pensamento que a gente faz tem um efeito profundo dentro de nós, dentro da nossa química, que isso vai se comunicar com as nossas células, vai se comunicar de uma maneira assim, eletromagnética até, através do campo. Você vai se comunicar e vai criar sincronicidade. Às vezes é um acidente, às vezes é um encontro. Então a gente começa a perceber que nós somos criadores muito grandes, em uma grande parte da nossa vida. Exatamente. E agora, Ney, eu queria então trazer assim, essa energia toda que estamos conversando e agradecer a vida, né? Agradecer a Deus para minha família. Eu me lembro quando a Ney e a Naomi nasceram, elas tinham 2,3 kg, 2,2 kg, porque elas eram prematuras. E aí elas tiveram uma infecção na maternidade, uma diarreia e uma infecção com septicemia. E meu pai levou para São Paulo. Nise, não dá para ouvir você junto. Aí, acho que vai ser melhor. Então,
E aí vocês nasceram muito pequenininhas, tiveram uma infecção e sobreviveram as duas, né? Eu tinha 12 anos na época. Foi muito bom porque eu sou meio co-mãe, né? De certa forma, acabei ajudando a dona Tizeco aí no processo aí de estar junto, né? E para mim também você sempre estiver muito presente. Eu quero aqui agradecer esse momento tão especial de nós podermos falar e esse curso, né, o Avatares da Cura, que é o curso que você vai estar dando agora em abril e que ainda tem somente 20 vagas, né? Mas É, assim, quem quiser saber mais informações, então vai no meu direct, né, Meire Yamaguchi, vai no meu direct, me manda um recado, que aí eu falo como entrar no grupo do WhatsApp, onde que você tem essas informações. Então, aproveitando também aqui, eu quero dizer que vocês já sabem, a Nise é a maior inspiração, uma verdadeira mestre, uma mãe para mim, e foi através dela também que eu fiz o meu percurso, que, nossa, eu entrei na medicina e fui atrás da cura por causa da influência da inspiração na Nise, né? E que ela também, ela que sempre me levou para todas as buscas espirituais, né? Desde criança, falar de aura, falar de espiritualidade era uma coisa super comum, né? Então, a Nise sempre indo em todos os caminhos, abrindo, né, os caminhos assim, e a gente ia atrás. Eu, mamãe, aí ia eu e a Grace atrás, né? E nisso a gente explorou várias vertentes espirituais para poder encontrar esse caminho interior dentro de nós, né? E, nossa, claro, toda a tua coragem, e você é uma inspiração para mim, mas eu sei que é uma grande inspiração para o Brasil inteiro, e é muito, assim, maravilhoso, um orgulho de ser a tua irmã. Muito obrigada, Maninha. eu que agradeço, E eu né, te amo, te amo. vida, né, meus pais, meu pai japonês, minha mãe brasileira, ela é professora de português. Eu vejo que apesar de você morar fora do Brasil, você está usando todas as concordâncias corretas que já, já retomou bem a língua. E também dizer o seguinte, né? Que bom que é você sentir dentro do seu coração a amplitude da espiritualidade e de Deus na nossa vida e do milagre da vida sempre presente, né, dentro de nós. Eu acho que isso tudo é maravilhoso. A gente precisa realmente agradecer essa oportunidade de servir e de estarmos presentes na humanidade através das nossas potencialidades, né? No meu caso também, nós aprendemos várias línguas muito cedo. Uma preocupação dos nossos pais nos darmos sempre uma segunda, terceira língua. Então, aprendi inglês, aprendi alemão, japonês, é que apesar de eu ter nascido como a língua materna, sendo japonês, eu acabei ficando mais distante, mas quando eu estou no Japão, eu acabo me lembrando. E o que eu tenho para dizer é que a gente se sente meio filho do mundo, né? Com essa carinha oriental, pouca gente sabe que nós somos brasileiros, mas quando você começa a falar aqui, todo mundo já sabe pelo sotaque que você é brasileiro. Eu lembro quando eu andava na rua lá em Paris, eu morei 5 anos em Paris, tem muitos grupos de japoneses. Eu passava por perto, eles me olhavam assim, nossa, essa cara é japonesa, mas não é japonesa. Só pela maneira de andar, né, mais leve, assim, mais gingado, não sei. Né? Então a gente é uma incógnita do mundo. Eu me sinto assim parte desse universo de simultaneidade, né? Como se a gente tivesse em vários mundos ao mesmo tempo, interdimensional. E também em vários países, né? Nesse momento, fazendo as pontes. Eu sei que você está traduzindo seu livro para o inglês, eu estou também traduzindo meu livro para o inglês e também para o japonês, eu quero ver se a gente consegue. Tem um outro livro de 800 páginas de medicina, oncologia integrativa, que a gente também está tentando publicar e também traduzir. Então, Eu tenho um curso online para quem se interessar que chama Desentravando a Língua,
e que eu ofereço terapias como a EFT e mentalização para você desbloquear os bloqueios emocionais e cognitivos, às vezes, que as pessoas têm para aprender idiomas e para falar idiomas, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas fazem dezenas de cursos, tentam falar, mas na hora de falar trava, né? Então, aí, esse é um curso para poder tirar esses bloqueios emocionais. É só para falar, a Meire fala inglês, português, alemão, francês, italiano, espanhol, né? É, chega, E suíço é isso. alemão. Suíço alemão, Mas é isso, gente. Olha, é um prazer enorme estar com vocês, conversar sobre um assunto tão importante quanto as feridas emocionais, sobre como você utilizar da melhor maneira possível o seu conhecimento interior, a sua cura interior a seu favor, e também, né, de estar com você, Miri. Muito obrigada. Muito obrigada. Me sigam lá no meu perfil para saberem mais informações dos cursos, das atividades que eu tenho, né, os livros, assim, para vocês, para a gente poder estar nesse contato e a gente vai ter mais conversas, assim, voltar a ter essas conversas, que é tão gostoso, É né, Nise? verdade, eu acho que tem muita Né? coisa para a gente compartilhar e o nosso dia a dia é tão rico e tão florido que a gente Uhum. precisa. Lembra quando a gente começou a falar sobre É coisas verdade. boas? Um dia era É, música, outro dia era poesia. Eu acho que a gente precisa trazer essas inspirações para as pessoas verdade. para a gente ultrapassar as dificuldades do dia a dia e se sentir parte de um conjunto maior, Claro. dessa unidade espiritual, biopsicoemocional, de uma humanidade boa e que a gente possa ter Uhum. essa chance, tá bom? Um Ai, que beijo a bom. todos, um grande abraço e fale aí algumas palavras para as pessoas, para a gente. Ai, um grande abraço também para todos, muita luz, muita cura, e que vocês saibam que tudo é possível ser curado e a gente pode encontrar, através dos esforços de muitos, seja na parte da medicina, seja na parte de terapia, seja na parte espiritual, mas a cura ela é possível. Então, não fiquem paralisados dentro da sua dor e saiba que ultrapassar a dor através do amor, através do auto-perdão, é possível e a pessoa ela se sente realmente mais em paz, mais forte, mais capaz e a vida ela realmente vale a pena dessa maneira. Gente, um grande abraço, felicidades a todos.